Vamos lá. Nossa aula de hoje vai falar sobre a formação do capitalismo e suas fases. Mas afinal de contas, o que é capitalismo, né? A gente fala sobre capitalismo, socialismo. Então assim, hoje eu vou falar para vocês do capitalismo. Mais à frente a gente vai abordar o socialismo também. Mas olha só, capitalismo ele é um sistema político-econômico, tá? O principal foco dele é a acumulação de capitais, de grana, né? E pode ser também, também através de investimentos. Então, assim, pode ser dinheiros, né, moeda propriamente dita, ou recursos, né, que de alguma forma vai representar uma riqueza para aquela pessoa. O sistema capitalista ele atua nas esferas política e econômica, tá? Com interferência ou não de um Estado, pode ter o governo influenciando ou não, tá? Sobre as ações do poder privado, sendo que este de fato busca a acumulação de bens, tá? O governo ele não tem tanto essa visão assim para si, mas na área privada sim a questão do acumular, né, riquezas. Então olha só, o sistema capitalista ele atua nessa questão da acumulação de bens e uma pessoa, né, uma pessoa muito importante, um grande intelectual que idealizou essa ideia, que organizou esse pensamento sobre capitalismo, foi o Adam Smith, tá? Ele foi um grande intelectual que expressou essa ideia para poder compreender esse sistema da lei da oferta e da procura. O que é essa lei da oferta e da procura, né? A gente vai lembrar um pouquinho daqueles acontecimentos, né, quando faltava a escassez aí de tomate, né, o tomate ia para quase R$ 10 o quilo, o pessoal fazia memes na internet, né, simulando um assalto, o cara com um iPhone e 1 quilo de tomate, o ladrão, passa o tomate, né? Então assim, o tomate valendo mais do que um smartphone. Então assim, era a lei da oferta e da procura. Tava uma escassez, uma entre-safra ruim, né, do tomate, o preço dele eleva. Quanto menos você tem a disponibilidade daquele produto, mais caro ele fica. Então, assim, a lei da oferta e da procura ela foi fundamentada por Adam Smith, né, que é esse filósofo e economista, né? Ele entende que o fluxo de mercado e o valor dos produtos e serviços são influenciados diretamente pelos elementos, que é da oferta e da procura. A oferta significa o seguinte: é a quantidade de um produto ou serviço que é ofertado no mercado por vendedores que querem ou podem vendê-los, né? Se a oferta de produtos é maior do que a procura, o preço tende a cair. Com relação à procura, se você tiver muita procura por aquele produto, né, e você não tiver tanta oferta dele, aí a tendência do preço dele é subir. Então, olha só, para a gente entender isso melhor, o capitalismo ele é contabilizado, assim, digamos assim, por fases, tá? A gente tem ali o capitalismo comercial, o industrial e o financeiro. A primeira fase dele foi a questão do capitalismo comercial, que ocorreu entre o século XV e XVIII, né, durante as expansões ultramarinas, né, do colonialismo. Esse capitalismo comercial foi marcado pelo expansionismo territorial dos europeus, né, pela formação de colônias, né, e do povoamento, visando essa questão de desenvolvimento comercial e produtivo, né? Então ali começa o capitalismo comercial. Depois disso, eles começaram a acumular tanto dinheiro durante o capitalismo comercial que pensaram em fazer um investimento. Investimento em quê? Chegou a era da indústria, então, né, a Revolução Industrial, e o capitalismo embarcou nessa ideia do capitalismo industrial, e que foi uma segunda fase que viveu-se na experiência da Revolução Industrial entre o século XVIII e XX, né, caracterizadas pelo imperialismo das nações mais ricas, ou seja, aquelas que saíram na frente foram as nações que tinham mais dinheiro, mais investimento, né, para fazer nessa área da indústria, e saíram na frente. Logicamente, se a gente está falando de capitalismo, acabaram acumulando mais dinheiro ainda. Então, partimos para a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Essa fase ela começou no século XX e continua até hoje, tá? Ela está atuante durante o nosso século XXI aí que a gente estamos vivendo agora. Ou seja,
Os países mais ricos adaptaram seus sistemas econômicos e produtivos e buscaram controlar a concorrência global por meio de grandes conglomerados empresariais. O capitalismo financeiro está na questão não só de você produzir bens e produtos, né, mas também na questão da venda de serviços, como os serviços bancários, né? A concessão de cartões de crédito, limites para cheque especial, limite de empréstimos para comprar carro, casa própria, limites de empréstimo para investimento na área da indústria, quem quer ampliar a sua empresa, né? Então, é a venda de serviços bancários, está dentro desse contexto do capitalismo financeiro, tá? A questão do capitalismo é sempre essa aí da imagem, né? O patrão sempre se dando bem, a questão da obtenção do lucro, né, como principal fonte, e a gente caminha agora para os exercícios. Vocês deem uma lida lá no capítulo 3, tá, que fala sobre essas fases, tem um conteúdozinho bem bacana para vocês lá. E temos os exercícios na página 97, 98, 99 e 100. Tá? Tem um resumo também que eu estou colocando para vocês no arquivo lá do Facebook. Deem uma lida, é um texto complementar, já ajuda também. E não deixe a matéria acumular, pessoal. Toda semana a gente está aí atualizando o conteúdo, tá bom? Participem, façam. Semana que vem eu dou um retorno para vocês com o gabarito do exercício dessa semana. Tudo bem? Obrigado aí e até a próxima.